aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Prazer maior não há, Pois prazer maior não há que te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. o meu louvor é só a ti, Somente a ti, Jesus. Aleluia. Eu vou lhe pedir para sentar. Vou lhe deixar sentar rapidinho. Se você veio hoje à noite
e não sabia que teríamos a EBC hoje, é porque estaremos neste fim de semana no Mais Jesus Impacto. Iremos amanhã à noite, estaremos retornando no domingo, depois do almoço, e, consequentemente, a equipe da Escola Bíblica Cristã vai estar presente no congresso do Mais Jesus Impacto, e por isso a nossa EBC foi transferida para hoje. Então, hoje estamos aqui para aprender mais de Deus e sermos edificados por Ele. Amém? Quantos aqui já têm o nosso livro de lições? Mostre ele assim para mim. Se você ainda não adquiriu o seu livro hoje, você pode adquirir ele aqui na recepção. É R$20 e isso aqui é um conhecimento que não será em vão. Você pode até pensar, já está na lição 7, já está na metade ou quase na metade. Só que quando concluirmos esta lição, este conhecimento escrito aqui não vai ser jogado fora. Você pode usar este livro para aprender mais de Deus e para ir mais além também, porque como o pastor Josué sempre fala, nunca se alcança o fundo do poço. O poço sempre tem mais água para buscarmos aprender e entender mais de Deus. Amém? Então, não perca tempo e adquira também o seu livro, a sua lição, Doutrinas da Fé Cristã. Agora que você descansou um pouquinho, eu vou lhe pedir para ficar de pé, para que possamos ler a nossa lição de hoje. Semana passada falamos sobre privilégios da nova vida, que foi a lição de número 6. E hoje estaremos falando sobre dízimos e ofertas, a lição de número 7. O textuário está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, e diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. A verdade doutrinária dirá que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. A nossa leitura bíblica está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 11. Estaremos fazendo a leitura alternada, eu leio um versículo e os irmãos leem o seguinte, e assim sucessivamente. Diz assim, Malaquias 3, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? A igreja. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esta leitura, e logo após já estaremos liberando a classe dos jovens. Hoje,
os irmãos que estão aqui, que fazem o discipulado, hoje a nossa classe do discipulado será unificada com a igreja, mas os jovens estarão na sala de oração com os seus respectivos professores e líderes, os adolescentes, Dalila e Luiz. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra que foi lida, por este texto da tua palavra que foi lido, e queremos te pedir, ó Deus, que tu venha agora encher o teu servo que estará ministrando a palavra, ministrando a aula com a tua unção. Que, ó Pai, a tua palavra, o teu ensino, através da vida dele, venha penetrar o nosso coração e a nossa alma. E que este momento, ó Deus, venha se traduzir em mudanças tais em nossa vida, que tu serás glorificado de uma maneira tal que viveremos um novo de ti, porque através do conhecimento da tua palavra recebemos mais de ti e nos aproximamos mais de ti. Fica conosco, ó Deus, e fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, os adolescentes podem acompanhar Luiz, que estará ministrando a sua aula, e eu quero convidar o pastor Josué Brandão, pastor presidente da igreja, que estará ministrando esta lição nesta noite. E você continua adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por esta noite, eu já ia dizendo essa manhã, de escola bíblica, para que cresçamos um pouco mais no conhecimento da palavra. Como eu venho dizendo nas terças, e disse terça-feira passada, no culto da palavra, o conhecimento da palavra de Deus é quem nos enriquece, nos faz frutificar. E a Bíblia nos ordena que devemos crescer na graça e no conhecimento. E eu normalmente digo que o conhecimento sem a graça vira filosofia, fria e vazia. Mas a graça sem o conhecimento tende a se tornar um fanatismo desnecessário. Então nós precisamos caminhar com um equilíbrio, pedindo a Deus sempre a condição de compreendermos aquilo que está escrito na sua doce palavra. E conforme o diácono João Lucas já mencionou, como nós estaremos no Mais Jesus Impacto, este final de semana, até o domingo pela manhã, e também os membros da equipe da Escola Bíblica da coordenação estarão lá, nós antecipamos a escola do domingo para hoje. Assim, no domingo pela manhã nós não teremos a escola bíblica, tá? Mas teremos o nosso culto normal à noite,
em nome do Senhor Jesus Cristo, celebrando o nome do nosso Deus. Amanhã tem o Conectados normal. Sábado nós teremos o encontro Geração Viva, normalmente, tá? Não sofre alteração. A questão da escola bíblica é que tanto os coordenadores quanto os professores que normalmente ministram as aulas estarão no impacto. Então, uma questão de coerência. Bom, nós estudamos no domingo passado sobre os privilégios da nova vida em Cristo, entendendo que no momento que nós desfrutamos da salvação em Deus, a nossa vida passa a ser uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Hoje nós vamos estudar, ou pelo menos vamos começar a estudar um pouco sobre a prática dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor Deus. Mesmo porque algumas pessoas que são contrárias à prática da mordomia cristã financeira dizem que não é obrigatório entregar os dízimos. Ok, também não é obrigatório ofertar, também não é obrigatório vir para a igreja, também não é obrigatório ser crente, também não é obrigatório ler a Bíblia, também não é obrigatório ir para o céu. Deus não requer de nós nada movido ou movidos por obrigatoriedade. Embora nós estamos falando de princípios e de mandamentos, Deus não estabelece a observância dos seus princípios e dos seus mandamentos com uma espada no nosso pescoço. Tudo que nós fazemos para Deus ganha valor quando é realizado pelo amor que nós sentimos por Ele, pela alegria que temos em fazê-lo e pelo princípio de honra que nos leva a reconhecê-lo. Você está me entendendo? Diga amém. Então, embora, vou repetir, nós estamos falando de princípios e mandamentos, a observância deles, em nenhum momento se percebe que o Senhor queira que seja realizado sob a obrigatoriedade, senão pelo amor que sentimos por Ele. Por causa do amor que temos por Ele, a alegria em servi-lo, e na prática do mandamento, do princípio, na observância, o nosso propósito maior é honrar ao Senhor naquilo que realizamos. Então, o argumento de que não é obrigatório só serve para quem está buscando uma comodidade de consciência para não cumprir aquilo que está exposto na Bíblia como princípio, tá? Não serve para o cristão de boa consciência que deseja servir a Deus em todas as áreas da sua vida. Agora, essa semana, esses dias, Jones me comentou de algo que ele leu, que perguntaram para um senhor centenário qual o segredo para viver muito. E ele disse, não discutir com ninguém. A pessoa que perguntou disse, eu não concordo com o senhor. Ele disse, tá bom, você está certo. Ou seja, ele não ia discutir se ele estava certo ou se ele estava errado. Eu rejeitei a ideia de discutir qualquer coisa e não discuto Bíblia com ninguém. Se alguém tiver uma opinião diferente da minha, divergente da minha ou mais ampla do que a minha, e a gente puder sentar para conversarmos e crescermos juntos em conhecimento, você tem com quem dialogar. Mas para discutir e te provar aquilo que eu tenho convicção e você está decidido que não quer concordar, é perda de tempo. E eu chamo isso, aliás, eu uso a expressão de Paulo, quando ele escreve para Tito, e ele diz, não perca tempo com discussões tolas.
Então tem coisa que a discussão tola não vale a pena. É um princípio a ser observado na Sagrada Bíblia, na Santa Palavra de Deus. Esse princípio é movido pelo amor. Esse amor nos leva a fazer com alegria. E este amor e alegria nos permite honrar ao Senhor naquilo que fazemos. Amém? O texto que nós lemos o textuário lido está em 2 Coríntios 9, versículo 6, quando Paulo diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Não sei se vai dar tempo para hoje, mas nós vamos estudar nessa lição o que Paulo está querendo dizer com a expressão muito ou pouco. O que é muito e o que é pouco na linguagem do apóstolo Paulo. Então não vou discutir isso agora, mas anote aí, porque se eu me passar na aula de mencionar, aí você me relembra, tá? Anote aí do lado do textuário, se você aceitar riscar seu livro, o irmão coloca aí, lei da proporcionalidade, e depois eu explico melhor. Lei da proporcionalidade, tá? O irmão que não tiver a lição ainda e desejar adquirir, na secretaria da nossa igreja tem disponível. Você pode se mover aí em certa direção ou sinalizar que um dos diáconos vai se aproximar do irmão e disponibilizar a lição. A verdade doutrinária diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Diz amém, irmão? Está dizendo que a habitação dos justos será abençoada e você não diz um amém? Vamos lá. Dos objetivos da nossa lição, nós estabelecemos aí que o aluno deve compreender a verdade bíblica sobre a mordomia cristã, aceitar o ensino bíblico com relação ao dízimo e às ofertas alçadas, entender que o dízimo é uma ordenança divina e desenvolver uma atitude de disposição de servir ao Senhor com os seus bens. Vamos lá para a introdução da nossa lição, e eu vou manter aquele padrão que eu leio o parágrafo ou fecho o raciocínio, e aí a gente conversa um pouco sobre o que acabamos de ler, ok? Na introdução da lição nós vamos encontrar aí o seguinte: mordomia é o cargo ou ofício do mordomo. E o mordomo é a pessoa que recebe a incumbência de cuidar dos bens alheios. É um administrador que deve periodicamente prestar contas daquilo que faz. É, portanto, alguém com responsabilidade de cuidar e preservar o patrimônio de outrem até o dia que prestará contas. Tudo que temos pertence ao Senhor. Somos os seus administradores. Até a nossa vida pertence ao Senhor. E Ele espera que saibamos lidar com as coisas como despenseiros fiéis. Deixa eu começar lembrando para os irmãos que quando estamos falando de mordomia cristã, não estamos falando apenas de gestão de bens. A maneira como eu administro a minha vida também é mordomia cristã, tá? Claramente a Bíblia diz que eu vou prestar contas ao Senhor acerca do meu corpo, acerca da minha vida. Como nós estamos tratando de bens, fica muito claro, tudo que nós temos, tudo que há no mundo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todo que nele habita. Está nos Salmos. O apóstolo Paulo diz aos romanos que quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Somos do Senhor, tá? Quando Deus coloca bens nas nossas mãos, nós precisamos ter a consciência que estes bens são do Senhor e Ele confiou a nós a gestão destes bens. Deixa eu abrir um parêntese aqui, por gentileza. Se tiver criança entre nós e o pai e a mãe quiser liberar, o departamento infantil, as educadoras estão lá.
aguardando, né? E eu engoli a língua e passei por cima, mas a irmã Neide pediu para avisar que ela está lá na sala, as crianças podem ir. Tá? Obrigado. Obrigado. Então, acompanha aquela irmã, filha, que ela te guia, viu? Pronto. Isso. Amém. Então, tudo que vem à nossa mão é do Senhor. Nós somos despenseiros. O que é um dispenseiro? Um mordomo, um gestor, aquele que cuida da despensa de uma casa. E quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 4, versículo 2, ele orienta assim: requer que o despenseiro seja encontrado fiel. Aí vem uma pergunta: eu estou gerenciando os bens que Deus me dá com fidelidade a Ele? Não é só fidelidade a Ele nos dízimos e nas ofertas, não. A maneira como eu administro os recursos que Ele me dá expressa a minha fidelidade? Expressa a minha fidelidade? Onde eu gasto o que Deus me dá expressa a fidelidade? Vou traduzir. O dinheiro que o indivíduo recebe, ele é um gestor de Deus, e o que está na mão dele pertence ao Senhor. Aí ele gasta num prostíbulo, ele gasta numa mesa de bar, ele gasta com drogas, gasta com pornografia. Está sendo um gestor fiel dos bens que Deus colocou na sua mão? Essa é uma pergunta importante, porque quando se pensa em mordomia cristã, muita gente pensa que eu sou mordomo apenas daquilo que eu trago ao altar, como dízimo e oferta. E na verdade a mordomia cristã se refere também àquilo que fica na minha mão e como eu gerencio aquilo que está na minha mão para eu gastar para mim. Isto também é mordomia cristã. E se requer, diz o texto, que o despenseiro seja encontrado fiel. Então, uma pergunta importante: quando eu vou comprar, eu deveria perguntar o seguinte: se Deus estivesse do meu lado agora, em pessoa física, e eu perguntasse para Ele se eu devo comprar isso aqui, o que Ele me diria? E aí provavelmente nós vamos reeducar a nossa vida financeira e a nossa mentalidade. Está entendido? Diga amém. Vamos mais um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre o primeiro tópico da lição, é o privilégio de dar. Dízimo não é coisa nova. Diz aí para o irmão do seu lado: o dízimo não é coisa nova. Vamos dar uma lida e aí a gente comenta. O dízimo precede a lei de Moisés. Vamos ler a Bíblia? Gênesis capítulo 14, versículo 20. Os antidizimistas, posso ir falando? Os antidizimistas dizem que a igreja não precisa ser dizimista, porque dízimo é coisa da lei de Moisés. Preste atenção, a prática dizimal antecede a lei de Moisés. A lei de Moisés apenas oficializou ou formalizou aquilo que já era uma prática de adoração, diga-se com ênfase. Gênesis capítulo 14, versículo 20 vai mostrar para nós, quando Abraão vence uma batalha contra alguns reis,
levaram Ló, seu sobrinho, e os seus bens cativos. Abraão foi lá, guerreou e salvou não apenas a vida de Ló, mas todos os habitantes da cidade onde Ló morava. Quando o rei de Sodoma veio e disse a Abraão: me entrega os humanos, as pessoas, e os bens fica para ti. Abraão diz assim: vive o Senhor, que eu não quero da tua mão nem um cadastro de sapato. Está escrito aqui em Gênesis 14. Para que tu não digas depois que eu enriqueci com os teus bens. Apenas paga os honorários dos meus homens que guerrearam para salvar o teu povo. Vamos lá, versículo de número 22, 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei nenhuma coisa de tudo que é teu, para que tu não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos varões que foram comigo, Aner, Escol e Manri, estes que tomem a sua parte. Mas aí a Bíblia diz no versículo 18, veja só aí versículo 18, que Melquisedeque, diga-se de passagem que na tipologia bíblica, Melquisedeque é uma figura de Cristo, tá? O escritor da Epístola aos Hebreus faz uma menção disto. Então Melquisedeque, que é rei de Salém, vem visitar a Abrão e traz pão e vinho. E a Bíblia diz no versículo 18 que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha para mim, esta é a primeira vez no texto canônico sagrado que se faz menção de uma pessoa com autoridade sacerdotal. Melquisedeque é o primeiro homem no texto canônico sagrado mencionado com autoridade sacerdotal. O texto diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele vem visitar Abrão. E o versículo 19 diz que ele abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Olha que legal, Abrão do Deus Altíssimo, Alcides do Deus Altíssimo, Josué do Deus Altíssimo, Maria do Egito do Deus Altíssimo. O que ele está dizendo aqui é: você pertence ao Deus Altíssimo, você é propriedade do Deus Altíssimo. Evandi do Deus Altíssimo, Humberto do Deus Altíssimo, Ana Merise do Deus Altíssimo. Dá um toque no seu vizinho e fala com ele: você tem dono. Você tem dono. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Lê aí o final do versículo 20 comigo, por favor. O que é que está escrito? E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele não entregou apenas o dízimo do que ele trouxe da guerra, ele entregou o dízimo de tudo. Veja que não é uma instituição da lei mosaica, mas um ato de reverência e honra de alguém que reconhece que fora abençoado pelo Senhor. Então lá vai uma pergunta: quantos aqui reconhecem que são abençoados do Senhor? Digam amém. Suficiente para você, sem precisar que eu fique pregando sobre esse assunto aqui, seja um dizimista fiel de tudo
na casa do Senhor. Agora eu pergunto, alguém mandou Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque? Há um mandamento determinando para Abraão? Não. Por quê? Porque um ato de honra não é movido por obrigação, é movido por reconhecimento e gratidão. Deixa eu ver onde eu parei. Ok. Mordomo é aquele que presta conta do que não é seu. Então, se tudo que eu tenho não é meu, é de Deus, e a minha gratidão e obediência a Deus pede que eu devolva o dízimo e a oferta. Então, eu não sou mordomo porque eu tenho que devolver o dízimo e a oferta. Não é meu, é de Deus. Agora, eu passo a ser mordomo do 90% ou 80% que fica na minha mão. Isso eu tenho que ter mordomia para administrar isso. E se a pessoa entende que os 100% é dele, ele erra de duas formas. A falta da gratidão de ter aquilo que Deus te deu para tomar conta e a desobediência de não trazer aquilo que Ele te pede que devolva. Tem R$100 aí? Quem tem R$100 aí? 50. Vou exemplificar. Pronto, ele me deu R$50. De quem é esse dinheiro? É meu? É meu ou do irmão santo? Responde aí, esses R$50 é meu ou do irmão santo? É dele. É dele. De bom grado ele confiou a mim e me entregou. Por quê? Porque ele sabe que eu não vou rasgar R$50, ok? Aí vamos ver assim, eu espero. Agora, irmão santo, me peça 10 aí, por favor. Me dá R$10 aí, Josué. Eu estou com 50 dele. Eu tenho direito de negar 10 a ele? Por quê? Porque ele colocou na minha mão mais do que ele está me pedindo. Então presta atenção. Ser mordomo, parafraseando o que o irmão Cacau Ferraz está mencionando, ser mordomo é me tornar, obrigado, amado, administrador, gestor dos bens de outra pessoa. Tudo que está na minha mão pertence a ele. E ele não está me pedindo mais do que ele colocou na minha mão. Presta atenção nisso. Se ele me pedir tudo, eu ainda não estou fazendo nenhuma proeza em entregar tudo, porque tudo é dele. Então, se ele está me pedindo apenas uma porção, não devolver é desobedecer 2 vezes, como disse ali o irmão Cacau. É ficar com aquilo que não é meu, tá? Eu estaria ficando com aquilo que não é meu, negando ao dono aquilo que a ele pertence e quebrando um princípio de honra em relação a ele. Isso é mordomia cristã. E não tem como fazer muita graça e pensar que é meu, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se o Senhor me disser assim, Josué, eu quero o sapato, ele me deixou com a calça, tá? É isso que nós temos que entender. Diga para você assim, tudo que eu tenho é do Senhor, eu sou apenas mordomo. Vamos lá. Voltando ao texto, o dízimo precede a lei de Moisés. Ao ler Gênesis 14, 20, encontramos a primeira menção do dízimo na Bíblia. Abraão, ao derrotar os seus inimigos, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Aqui está uma lição para nós.
Antes de se tornar um ato obrigatório na lei de Moisés, o dízimo foi praticado por Abraão como um ato de gratidão e fé. Um ato de gratidão e fé. Naqueles dias de Abraão, ainda não havia ordens, sacerdócio, nem preceitos que requeressem a obrigação sistemática de entregar o dízimo. Foi um ato espontâneo de fé e adoração. O grande problema e que nós desenvolvemos é a ideia do culto da obrigatoriedade. Preste atenção nisso. Você consegue realizar algumas coisas espontaneamente que você tem dificuldade de realizar quando alguém quer determinar isso à força. É por isso que uma das coisas que o Senhor estabelece sobre o seu povo é a quebra do princípio da escravidão. Ele não nos quer como escravos, Ele nos quer como filhos. E o princípio bíblico da eleição ou da adoção traz como base o serviço a Deus por amor e não por força. Preste atenção nisso. Quando eu preciso ser obrigado a fazer, não é amor, é obrigação. Quando eu faço espontaneamente, não é obrigação, é amor. Embora seja um mandamento, embora seja um princípio, é para que ele seja vivido por amor a Deus. E a igreja tem que entender isso. Então, eu e você precisamos compreender o primeiro princípio de que tudo que vem à nossa mão pertence a Ele. E detalhe, se o fôlego cessar hoje e essa coisa tombar, o que você leva? Nem o corpo você leva, é levado. Então, tudo pertence ao Senhor. E Abraão nos ensina que o ato de ser dizimista não é fruto de uma determinação da lei, mas um ato espontâneo de adoração e fé. Vamos lá. Outro patriarca que foi fiel na entrega do seu dízimo antes de existir a lei de Moisés dada ao seu povo foi Jacó. Jacó faz um voto a Deus em Gênesis 28. Tem alguém pensando aí, só está no Antigo Testamento. Tem paciência, santo, que eu te pego no Novo. Eu te encontro no Novo, na esquina do Novo Testamento eu aperto tua mão, tá? Fica tranquilo, que eu vou te mostrar que no Novo Testamento a coisa é bem mais ampla do que no Antigo, tá? É bem mais ampla. Vamos lá. Gênesis 28, versículo 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, com certeza, certamente, eu te darei o dízimo. Tem mandamento aqui mandando Jacó fazer o voto? Sim ou não? Então presta atenção. Não argumente para mim que a prática do dízimo é coisa da lei de Moisés, porque esse argumento não tem base. Jacó faz um voto, e no voto que ele faz, ele diz: se o Senhor me guardar nesta viagem que faço. Quantos aqui têm visto a mão do Senhor lhe guardando nas viagens que faz? Amém. E se o Senhor me der pão para comer, quem comeu hoje faz assim. E roupa para vestir, quem está vestido aí, por favor? Ok. E eu em casa voltar, e eu em paz voltar à casa do meu pai. Sim,
O Senhor será o meu único Deus, a Ele eu vou adorar. E de tudo quanto Ele me tem dado, certamente eu lhe darei o dízimo. Olhe nos meus olhos, diz que sim. Deixa eu te perguntar, nós estamos seguindo essa linha de comportamento, de devoção de Jacó? Sim ou não? De tudo que Deus me dá, eu entrego o dízimo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Normalmente, no Brasil, a gente tem uma prática, acho que ela é ética, né? A gente dá um presente para alguém, uma das coisas que a gente cuida de tirar é o quê? O preço. A gente tira a etiqueta do preço. Mas quando eu ganho um presente, eu tenho uma noção do valor financeiro dele. E eu entrego o dízimo daquele presente. Se você me der uma camisa, você me deu uma camisa, eu tenho noção do custo dela e sou dizimista da camisa que você me deu. De tudo é isso. Esta é uma prática que eu cultivo. Meu coração, faço em paz. Faço em paz. Não estou dizendo que você tem que fazer, mas estou lhe mostrando que Jacó, sem precisar de lei, cumpriu. Depois você lê o que aqui Jacó vive. Qual é o segredo para a prosperidade de Jacó? Tirou a casca de uma varinha de álamo, colocou na terra molhada, os animais fêmeas que vinham prenhes para beber água, nascia tudo malhado e salpicado. O segredo não está na varinha de álamo, o segredo está num voto que ele fez, e Deus foi honrado no voto que Jacó fez. O segredo está aí. Eu e cada um de nós tem que entender isso. Ou seja, leia comigo, os que alegam que o dízimo se trata de um mandamento da lei de Moisés e por isso não é válido para os dias atuais, apresentamos verdades bíblicas que confirmam que antes mesmo do código de lei do povo judeu, os patriarcas já dizimavam com regularidade. Amém? Vamos lá. Segundo subtópico aí, o dízimo e a lei de Moisés. Agora sim, na lei de Moisés ele é institucionalizado. Na lei de Moisés ele é formalizado. A lei incorpora um costume que já era praticado, que já era aceito regularmente. A lei torna formal, valida, a lei valida aquilo que já era uma prática espontânea, tomando os patriarcas da nação como exemplo, como parâmetro. Levítico capítulo 27, você vai perceber como o dízimo era visto com absoluta seriedade no contexto de Israel. Tanto que do versículo de número 30 a 33 diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Olha como em Israel é levado a sério, e quando a lei chega, estende a obrigação do judeu em relação à prática dizimal, de modo que se ele resgatasse, se ele usasse
a porção dizimal para resolver uma questão sua, quando ele viesse para trazer ao Senhor, ele teria que trazer acrescido da quinta parte. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Não havia esse negócio de entregar e depois assim, me arrependi, quero de volta. E se o camarada dissesse assim, esse bezerro tá muito bom, tá muito roliço, eu vou dar um bezerro menos gordo. E isso chegasse ao conhecimento do sacerdote, o indivíduo era determinado a entregar tanto o bezerro menos gordo quanto o mais gordo, porque a parte dizimal pertencia ao Senhor. E isso não era levado com graça, isso era levado com total seriedade, com total fidelidade, com total compromisso e consciência de obediência. Tal é a compreensão do povo de Israel acerca da prática dos dízimos. Por exemplo, nós temos no Brasil alguns homens famosos e riquíssimos que são de origem judaica e que confessam abertamente a sua prática dizimal em relação à sua nação. Alguns deles falam disso com muita tranquilidade, porque isso foi integrado à consciência deles em relação ao seu dever para com Deus, com o reconhecimento de que há um princípio que orienta essa prática e uma bênção que é derramada sobre aqueles que a cumprem com alegria. Ainda estamos no Antigo Testamento. Mas alguém aí ainda está querendo argumentar que dízimo é coisa da lei de Moisés? Fica à vontade. Não, né? Então vamos seguir em frente. O dízimo nos livros históricos e proféticos. Vamos dar uma lida sobre isso. Tudo bem aí? Tem alguém na casa? Se tiver alguém do seu lado, dá um toque nele e pergunta assim, você está aí? Vamos lá. Nos livros históricos e proféticos, podemos encontrar também algumas lições sobre a prática do dízimo. Nos grandes avivamentos religiosos da história de Israel, Deus usou homens para lembrar ao seu povo o dever de dizimar. Por exemplo, no avivamento liderado por Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 29 e capítulo 30, uma das coisas que Ezequias faz é restaurar o culto. Quando ele restaura o culto, ele restaura o sacerdócio, é só ler os 2 capítulos. Ao restaurar o sacerdócio, ele restaura a prática dizimal no culto em Jerusalém. Aí nós vamos observar no capítulo 31, por favor, do 2º livro das Crônicas, capítulo 31, versículo de número 2, 5 e outros, vamos lá? 2 Crônicas 31, 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Então presta atenção, primeira coisa que Ezequias restaura é o sacerdócio. Se não há sacerdócio restaurado, o povo não está sendo ensinado e nem orientado. No versículo 5 diz: e depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel
trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Presta atenção que aqui há dois tipos de prática de mordomia. Eles trazem as primícias e trazem os dízimos. O que são as primícias? Anota aí, por favor. A colheita de Israel era dividida em 3 etapas. A primeira etapa, chamada de primícias, eles colhiam ao redor do campo, porque há uma lei clara na Bíblia sobre a colheita em Israel. Vamos lá. Quando Israel ia colher, eles não podiam colher da sua plantação aquilo que da estrada pudesse ser alcançado com um braço estendido. Por quê? Ali o Senhor reservava para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o estrangeiro e para o viajante. Então, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: ide e não levai nem alforge, é porque Jesus conhece a lei e sabia que em qualquer lugar onde eles passassem, no momento que eles sentissem fome, a lei mosaica dava direito deles estenderem a mão no campo que eles estivessem, e até onde o braço alcançasse, eles poderiam colher o suficiente para comer. Por isso Jesus diz: ide e não levai alforge. Após essa extensão que o braço alcançava, então Israel fazia a colheita no quadrado do campo, que era chamado de as primícias. Aquela primeira parte era do pobre, do órfão, da viúva, do viajante e do estrangeiro. A primícia é do Senhor. Note que na lei divina, primeiro solidariedade, em seguida adoração. Que Deus está dizendo é: você não adora se você não é solidário, você não adora se você não serve, você não adora se você não abençoa, você não adora se você não socorre. Então a primeira parte era do estrangeiro e viajante, do órfão e da viúva. A segunda parte era a primícia. Só então Israel podia colher o restante para o seu uso e para o comércio. E depois que toda a colheita encerrava, eles voltavam fazendo um cata, que é chamado de os rabiscos. Normalmente os rabiscos eram o que eles recolhiam em casa para o consumo da família. Então você vai perceber que se anula aqui a prática egoísta do farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro socorre. Quando você socorre o necessitado, você tem condição de se aproximar do altar para adorar. Aí quando você tem a prática da adoração, pode colher o resto, que a porta está aberta e você vai prosperar. E aí pode voltar para colher os rabiscos, porque os rabiscos são suficientes para a tua manutenção. Por isso que a Ciro-Fenícia diz assim: eu não quero a comida que está na mesa, eu quero a migalha. Porque ela reconhece que onde há a bênção divina, a migalha é suficiente para manter a casa abastecida. Dá para dizer amém? Então o texto diz: nos dias de Ezequias trouxeram as primícias e também os dízimos de tudo. Versículo 6. E olha que o versículo 5 diz: trouxeram os dízimos de tudo em abundância. Em abundância. O versículo 6 diz: e os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram os dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Versículo 12. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas,
e tinha a cargo disto Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. E o versículo 15 ainda diz: e debaixo das suas ordens estavam Éden, e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Aqui também se percebe que em Israel esses dízimos eram direcionados para sustentar os sacerdotes e os levitas nas cidades onde eles ministravam. Era uma prática comum de Israel, agora aqui sim, já dentro daquilo que a lei mosaica orientava como uma prática institucionalizada, agora tornada um mandamento do Senhor. Alguém diz amém? Nos dias de Neemias, também não foi diferente. Houve um avivamento de arrependimento e confissão dos pecados em Neemias 9. O líder do pós-cativeiro exortou o povo a ser dizimista. Neemias capítulo 10, versículo 37. Leia aí comigo. Folheie a Bíblia. Essa é uma boa oportunidade para aprender a manusear os textos bíblicos. 10, 37 e 38. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que os sacerdotes, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Aqui é o período pós-cativeiro. O povo está voltando de uma experiência de crise, porque eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, mas quando o culto é restituído, quando a nação é reconstruída, a prática de ser dizimista também é restaurada e orientada segundo a lei de Deus. E aí, se quiser mais referência de Neemias, tem aí citado na lição, mas algumas referências que confirmam que Neemias restaurou a prática do dízimo em Israel, em Judá, no período pós-cativeiro. Assim, quando a gente vai observar a Bíblia, nós vamos perceber que nos dias de Amós, o Senhor reclama com Israel que havia parado a prática dizimal. E ele chega a dizer: vocês colheram muito, vocês plantaram muito e colheram pouco. E o que colheram foi posto como num saco furado. Vocês comem e não se saciam. Dormem, mas a coberta é curta. E quando vai perguntar ao Senhor por quê? Porque vocês abandonaram a minha casa, deixaram de cuidar da minha casa. E o Senhor, é só ler o contexto, está reclamando ali da desobediência do povo na prática de trazer ao templo os seus dízimos e as suas ofertas. E é interessante que esse assunto ficou um assunto tão melindroso que a maioria das igrejas não fala mais sobre isso. Aliás, aqui a gente quase não fala sobre isso, porque é meio melindroso. Tem gente que dá coceira, dá furúnculo. Se falar sobre esse assunto incomoda, fica desconfortável. E eu cresci na Assembleia de Deus, eu sou de cultura assembleana. Então os movimentos neopentecostais no Brasil lidam com essa questão financeira de maneira mais despojada. As igrejas conservadoras, como é o caso das igrejas batistas históricas, presbiterianas, metodistas, e a Assembleia de Deus que vem nessa linha, lida com isso de maneira muito...
Tá? Na verdade, alguns pastores falam assim: nós vamos cantar um hino da nossa harpa cristã enquanto nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Soldados somos de Jesus. É ou não é? E eu fiquei um tempão sem falar sobre isso aqui. E uma certa feita o Senhor me fez entender que quando eu deixo de ensinar a igreja sobre aquilo que é bíblico, eu fecho as portas para que a igreja seja abençoada. Então, estou te ensinando a palavra de Deus. Obedecer é uma questão pessoal pelo convencimento da própria palavra. Mas eu tenho inclusive orado por mim. De vez em quando eu boto a mão na minha cabeça, faço uma sessão de libertação, para eu me sentir à vontade para pregar sobre esse assunto aqui. Porque o testemunho de 7 anos dessa igreja me mostra que todas as pessoas que são liberais aqui nos dízimos e nas ofertas prosperam. O testemunho de 7 anos dessa igreja já me fez ver isso. Então, o que eu vou fazer é te ensinar. Quando eu estiver pregando sobre esse assunto que você se incomodar muito, levanta e sai não, que fica feio. Nem tapa o ouvido, que é falta de educação. Confere na Bíblia cada referência que eu estiver dizendo, para você ver se é verdadeira. Se não estiver na Bíblia, você diz assim: não vou dar ousadia de obedecer. Se estiver na Bíblia, você tem 2 opções: obedece ou desobedece. Daí em diante, é contigo e com Deus. É muito pessoal. É muito pessoal. Agora eu vou repetir: é um ato movido por uma adoração espontânea. Tanto que, chego lá, quando Malaquias é inspirado pelo Senhor para falar com Judá, porque Judá estava em crise, e Deus está dizendo assim: vocês são um bando de ladrão. Aí eles perguntam: ladrões? Está doido? Como é que chama a gente de ladrão? Em que temos roubado ao Senhor? Está lá em Malaquias 3,7: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E é interessante que o Senhor não está reclamando, presta atenção nisso, só do fato de Israel não trazer os dízimos e as ofertas. O Senhor também está reclamando do fato daqueles que trazem e traziam o pior. Ele diz assim: pega a ovelha manca e o bezerro doente que vocês trazem para mim e levem para o vosso príncipe. Se ele receber, eu também recebo. Então aqueles que não queriam deixar de entregar, pegavam o pior do rebanho e trazia para a casa de Deus. Aí o Senhor está dizendo para eles: naquele dia eu vos provarei como ourives prova o ouro, e pouparei aqueles que são meus, como um pai poupa seu filho a quem ama. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode ler o texto que ali o Senhor está falando da prática dos dízimos e das ofertas, sem precisar forçar o texto, sem precisar adequar o texto. É só ler com responsabilidade, ter conhecimento e dizer assim: não vou praticar porque não é para mim. Ok, mas tenha consciência do ensino da palavra de Deus para a bênção da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmão Humberto. O que nós, afinal, devemos crer sobre o dízimo para a edificação da igreja? Repete a pergunta e traduza. O que nós devemos crer sobre o dízimo, na prática do dízimo? Porque a escolha de alguns textos nos leva para um sentido, mas na leitura da Bíblia diária, alguns textos bíblicos nos dão um sentido totalmente diferente. Me dê um texto da leitura da Bíblia diária. 1
Coríntios 16. Não cheguei lá ainda. É isso. O Novo Testamento em si me dá um entendimento diferenciado. No Antigo Testamento eu vejo os propósitos de Deus, da necessidade da tribo de Levi, eu vejo aquela formação para que chegasse até Cristo. Entendeu? O que me amedronta nos dias de hoje é a gente utilizar o dízimo como um barganha com Deus. Querendo ou não, alguns ensinamentos em cima de textos no Antigo Testamento nos leva a intenções no coração, a gente acaba sendo levado a crer que, fazendo assim, Deus me dará algo. O senhor falou sobre mordomia. Aí eu lembrei um texto do Novo Testamento que fala: aquele irmão que, quando você der emprestado ao irmão, não espere de volta. Ao irmão, não a Deus. É isso. Eu era dono de dinheiro e emprestei ao irmão. Eu não esperar de volta. Isso me ensina a dar com amor. Por acaso nós somos melhores que Deus? Não. Deus nos dá também com amor, mesmo sem merecer. Certo. Aí eu fico confuso no sentido de que, para com que objetivo eu dou o dízimo? Baseado no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? A sua pergunta vai ter validade quando eu chegar nos assuntos que nós vamos discutir no Novo Testamento. Tá? Aí eu consigo responder a sua pergunta, vamos dizer, na sua totalidade. Por enquanto, nós estamos estudando a prática do dízimo antes da lei, na lei e no período pós-cativeiro. Devo lembrar do seguinte: Humberto mencionou, daquele risco que eu corro de praticar, esperando que Deus me dê algo de volta. Em nenhum momento na Bíblia Deus te pede algo sem te garantir resposta. Então eu não preciso pensar que eu peco quando eu sirvo a Deus e espero que Ele me dê mais, porque Ele já garante isso. Todas as vezes que Ele me estabelece um mandamento, Ele estabelece uma promessa. Presta atenção nisso. Todos os mandamentos de Deus são revestidos de promessas. Tanto é que a Bíblia tem 6.648 mandamentos, 31.500 promessas. Ou seja, tem mais promessa do que mandamento, certo? Então, eu não preciso ter esse medo. Não, e se eu estiver entregando, esperando algo de volta? Não é uma barganha, é um ato de confiança. Barganha é se ele não me prometeu e eu estou tentando negociar com ele. Confiança é, ele me prometeu e eu estou me rendendo a ele, crendo que aquilo que ele prometeu vai acontecer. Todos os textos que eu li, se você acompanhar o contexto, vai perceber que a prática está relacionada com uma promessa. A prática está relacionada com uma promessa, certo? Então esse risco está resolvido. Esse risco está resolvido. Quanto ao Novo Testamento, eu vou chegar lá. Mas eu vou começar dizendo só uma coisa, só para fechar o parêntese. Atos 4 diz que eles vendiam tudo e traziam tudo ao templo. Olha para mim, como é que eu vou ensinar dízimo para quem traz 100%? Entendeu? Como é que eu vou pregar o ato dizimal para quem espontaneamente não traz o dízimo, traz tudo? Não há o que questionar dessa pessoa. Mas nós vamos chegar lá e vamos dar um pouco melhor da prática financeira, da mordomia cristã financeira no Novo Testamento, embora nosso horário de terminar já chegou, tá? São 9 horas, mas nós vamos estudar sobre a prática dizimal no Novo Testamento, dízimos e ofertas observados no Novo Testamento, no ministério de Jesus, nos ensinamentos de Paulo e as finalidades dos dízimos e ofertas, que se eu continuar aqui nós vamos para 10 da noite e aí não é interessante. Mas
Fica o parêntese fechado, lembrando que no Novo Testamento, no Antigo Testamento é lei, no Novo Testamento é graça. Portanto, antes da lei não é um ato obrigatório, é um ato espontâneo de gratidão e fé. Durante a lei virou mandamento, há um compromisso. Depois da dispensação da lei, a gente passa a viver as mesmas bênçãos espirituais que antecedem a lei, nada por obrigação, mas por um ato de fé e gratidão. Tanto que na igreja primitiva o irmão ia lá, vendia o carro, vendia a chácara, vendia a fazenda e não trazia o dízimo, trazia tudo. E no dia que um mentiu e trouxe só metade, morreu nos pés do apóstolo. Atos 5. Certo. A minha pergunta, para saber o que eu devo crer, é o seguinte. Como eu, incircunciso, vou me circuncidar? O meu medo é o seguinte. Na prática do dízimo, eu estou praticando ele como lei e me colocar debaixo dessa lei. E se eu me coloco debaixo dessa lei, eu estou anulando o que Cristo fez. Eu serei julgado por ela. Meu medo está aí. Tá, você corre o mesmo risco de vir para a igreja, porque o judeu ia para o templo, e isso também era lei. Então, se eu ficar com esse medo, eu vou ter que deixar de vir para a igreja, porque para o judeu era lei, ele tinha que ir. Era obrigatório ele ir. O judeu que não comparecesse no templo nos dias específicos e especiais, sofria uma excomunhão, que no Novo Testamento me parece que ela era chamada de querem. Isso, que ele era excomungado da vida da nação e ele só podia comprar o suficiente para comer e ninguém podia comprar nada na vida dele, na mão dele. Então, existem algumas práticas que para eles eram lei e que na graça deixa de ser lei e volta a ser ato espontâneo. Por quê? Vou repetir. Em nenhum momento a gente percebe que Deus quer que os nossos atos de adoração a Ele sejam movidos por obrigação ou por medo, mas sim por amor e devoção. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer é não praticar o dízimo, assim como eu não pratico o culto, por obrigação, mas pelo prazer de estar na presença de Deus. Um outro exemplo, orar para o judeu era obrigação. Ele era obrigado a orar. Para nós é obrigação? Não, ninguém coloca uma faca no teu pescoço e diz, ora, senão eu te degolo. É um ato de busca da presença de Deus, porque eu amo estar na sua presença, tá? Então, esses medos que nós criamos de estar voltando para a prática da lei são quebrados quando nós entendemos que na dispensação da graça, toda a nossa manifestação de adoração a Deus e de serviço é movida por um sentimento de adoração e de gratidão. Qual o propósito disso na dispensação da igreja? A gente estuda na próxima aula. Amém? Porque eu prometi que terminava às 9. Então eu vou tentar cumprir a minha promessa, pelo menos não quebrando por demais. Que Deus nos ajude, anota aí, guarda, e na próxima aula a gente estuda, dá continuidade. A gente faz uma revisão rápida disso aqui, para pegar os ganchos que ficaram para serem amarrados, e dar continuidade à nossa aula em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta... Alguém colocou uma pergunta aqui. Quando Ananias e Safira morreram, foi porque mentiram ou por negar parte da oferta aos sacerdotes? O que foi a mentira? Não foi negar parte? Então não dá para separar uma prática da outra. Posso até explicar melhor na próxima aula, quando a gente estiver estudando sobre a mordomia cristã financeira no Novo Testamento. Mas aqui uma coisa... a mentira é causada pelo ato de negar.
E o detalhe, o que é incrível e corrobora o que eu acabei de dizer. Pedro diz assim: ô Ananias, a propriedade não era tua? Era. Vendendo ou ficando-a contigo, não era tua? Era. Trazendo tudo ou trazendo parte, não era teu? Era. E por que você está mentindo? Estás mentindo ao Espírito Santo. Então, a mentira de Ananias está relacionada à dificuldade de honrar ao Senhor na prática da sua oferta, tentando enganar o Espírito Santo. Porque, de fato, olha para mim, por favor, de novo eu canto: olhe nos meus olhos. No teu bolso não é teu? Na tua conta não é teu? Então você não precisa mentir. É teu. Está na tua mão. Um dia, o dono que te fez gestor, que te fez mordomo, vai chegar para você e vai dizer assim: vamos sentar e vamos fechar as contas. E ele vai perguntar assim: de tudo que eu te dei, o que você investiu para o meu reino? Vamos lá. Só isso. Tá? Mas eu quero que eu e você precisamos entender, concluindo, não conheço ninguém que seja liberal nos seus dízimos e nas suas ofertas, que não viva sinais claros de provisão divina na sua vida. E repito, não tem como pregar para uma igreja que vende tudo e traz tudo sobre dízimo, porque eles estão trazendo tudo. Mas a gente vai estudar isso melhor na próxima aula. Irmão Ivandir. A graça é tão maravilhosa que você dizima com alegria, com prazer e ainda recebe recompensa. Exatamente. Exatamente. A graça é tão plena que você dizima e oferta sem ser obrigação. É com alegria. E ainda é recompensado. Enquanto a igreja não entender que não é religião, é experiência de relacionamento com Deus, de intimidade, e que tudo isso resulta em recompensa e honra, não porque é uma barganha, mas porque a graça é tão maravilhosa que te devolve, que te abastece e te supre. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu proponho o encerramento da aula. Quantos concordam? Levante a mão. Amém. Vou lhe ouvir, mas não vou lhe responder. Não é com vergonha, porque o pastor não olhava para cá, mas tudo bem. Pastor, a dúvida é o seguinte: quanto ao dízimo, a gente vê muito aqui sobre safra, sobre colheitas. Onde é que está na Bíblia que fala em espécie de dinheiro, que foi as pessoas, tudo que ganhavam em dinheiro, dizimavam? O dinheiro em espécie não existia nessa época. O comércio era movimentado com mercadoria. O leite era trocado pelo fruto, o fruto era trocado pela semente, o pagamento era feito em mercadorias, em permuta. A pessoa ficava falando que existia realmente o dinheiro naquela época. Eu não vou questionar sobre isso, que eu não tenho conhecimento. Haviam as moedas de ouro que circulavam, vamos dizer, no palácio, na corte, entre os grandes empreendedores. Mas na relação povo, o comércio era praticado na base da permuta, da troca. Eu sou a favor do dízimo. Sim, estou entendendo. E quando a gente chega em Davi, por exemplo, Davi e Salomão movimentam dinheiro, não espécie, mas moeda de ouro e moeda de prata. Aí nós vamos perceber que na inauguração do templo, deixa eu ver se eu acho o texto, Salomão diz assim, o que Salomão diz, irmão? Davi. Vamos ver 2 Crônicas. Deixa eu ver se são 2 Crônicas, não é? Me ajude, meu Deus. Achei. Primeiro livro das Crônicas, versículo capítulo 29, versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata
para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. E ainda, de minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, demais eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Ele está dizendo aqui, eu estou pegando todas as minhas economias, o meu tesouro, e eu estou trazendo para a casa do meu Deus 3.000 talentos de ouro. Detalhe, não é ouro qualquer, é o ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos do artífice. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Continua lendo, que o capítulo inteiro vai tratar disso. Amém? Pastor Paulo fez a conta, 110 toneladas de ouro, só Davi, e 210 toneladas de prata, só Davi. Tanto é que uma equipe de engenheiros americanos calculou, se fôssemos construir o templo de Salomão hoje em Feira de Santana, vamos gastar quanto? Construíram o templo de Salomão em São Paulo e gastaram 680 milhões. Mas o templo de Salomão, o real, se fôssemos construir hoje, gastaríamos aproximadamente 7,8 bi de dólares. Porque era tudo feito à base de ouro maciço, prata maciça, madeira nobre. Então está aí a movimentação de dinheiro na construção das coisas de Deus e no envolvimento espiritual. Amém? Próxima aula a gente continua. Chega! Vamos convidar a diaconia, por favor. Vamos proceder com o momento do ofertório. Vamos orar. Não precisa eu falar nada sobre o ato de ofertar, nem de ser dizimista mais hoje à noite, né? Então, amém. Eu vou pedir ao diácono em treinamento, nosso irmão Isaac. Ele vai orar pela diaconia, por favor. Pai do Senhor, igreja, oremos. Pai, essa noite a Tua palavra foi dita, compreendida e ensinada, Senhor. Abençoa a Tua diaconia, abençoa os Teus servos e a todos aqueles que vão servir a Tua casa. Muito obrigado por tudo o que tem feito e vais fazer. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, maravilha. Podem ir, meus amados. Pode deixar um aí na mesa do púlpito, obrigado. Podem seguir. Todos os irmãos que vão ofertar, entregar seus dízimos na casa do Senhor, poderão fazê-lo. Quantos dos irmãos que estão aqui que irão para o impacto amanhã? Levanta assim a mão. Quando eu terminar agora, logo após, vem todo mundo aqui para essa frente, que eu converso com os irmãos em 10 minutinhos e já os libero, tá bom? Aleluia. Nós ganhamos 2 horários semanais pela NET para um programa de televisão em Salvador e região metropolitana. Amém? A partir de semana que vem nós ganhamos. O dono do canal é um amigo, me telefonou e disse:
Eu estou dando 2 horas para você fazer o programa para Salvador e região metropolitana. Então, e a informação que eu tenho é que a NET chega em Feira de Santana a partir do mês de setembro ou outubro. Em chegando, o programa também chega para cá. Tá bem? Em nome de Jesus. Pedi aos pastores para me ajudarem aqui junto aos gasofiláceos. Numa das escolas bíblicas, pastor Zé Luiz aqui está lembrando que breve nós teremos a nossa rádio web, para você baixar o aplicativo no seu celular e você vai ter a nossa rádio web funcionando 24 horas, em nome de Jesus, tá? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, fiquemos de pé e vamos ofertar com alegria na casa de Deus. Não esquece que amanhã tem o Conectados normal. Vai ter a reunião dos homens para o estudo bíblico? Ok. Temos no sábado o encontro Geração Viva normal. Não teremos a escola bíblica no domingo pela manhã. E à noite o nosso culto 18h30 normal, em nome do Cordeiro, tá? Não falta não. Pai, o teu povo vai te adorar com a sua vida financeira. Nós reconhecemos que tudo que temos vem de ti. O Senhor é o dono de tudo e não te resistimos, te adoramos. Nós nos curvamos diante da tua soberania e daquilo que já foi mencionado hoje, da tua plena, perene e perfeita graça. Aceita ser glorificado em nosso ato de adoração financeira e libera sobre o teu povo bênçãos sobre medida. E aquele ou aquela, Senhor, que ainda não entendeu, leva-o a exercer a vida cristã pela fé. Leva-nos a te obedecer, Senhor querido, para que o teu nome seja honrado e a tua bênção nos cubra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor. Após o ofertório, a gente já encerra. E encerraremos com alegria. E fico só mais 10 minutos com os irmãos que vão para o impacto. Não vou lhe tomar muito tempo. Como ele disse, eu ainda vou trabalhar hoje, pelo menos até umas 4 da manhã. É bravo. Aqui tem outro gasofilácio disponível, se os irmãos preferirem. Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Numa escola bíblica nossa, eu esqueci o nome do irmão, o seu nome. João Batista, não vou esquecer mais. Irmão João Batista deu uma sugestão. Por que não pensarmos numa versão bíblica para estabelecermos como uma versão oficial e toda a igreja utilizar? Eu acatei a sugestão e já estou em conversação com as autoridades da Sociedade Bíblica do Brasil. E as conversações já estão bem adiantadas. Tudo indica que até o final do ano nós teremos aqui a nossa Bíblia de Evangelismo, que vem com uma linguagem que todos nós poderemos utilizar e a gente se comunicar. E claro, eu pedi a eles que me trouxessem aquela versão que as autoridades reconhecem como mais próxima dos textos originais à nossa disposição no Brasil, é claro,
tá? Se não vem em alemão, aí não adianta nada. Vamos encerrar? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração concluindo, e os irmãos que vão para o impacto amanhã, cheguem para cá rapidinho, que a gente conversa muito rápido, tá bem? Não vou atender agora, me permita isso, eu preciso atender os irmãos que vão viajar amanhã, para eu não segurar ninguém aqui até além da hora permitida, até porque tem gente que está padecendo de frio, não tem, irmão? Eu estou tentando sentir esse frio e não consegui ainda. Mas vamos lá, cada um tem sua sensibilidade, né? Compreendamos isto. Vamos pedir aqui, por gentileza, ao evangelista Fábio, ele vai fazer a oração final, e o pastor Eliequinho Ferreira vai ministrar a bênção apostólica, e em seguida a nossa reunião. Aí eu agradeço o pastor Josafá, João Lucas, nossa equipe de escola bíblica, que estão aqui para coordenar a nossa atividade da escola bíblica cristã. Meus irmãos, a paz do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Deus, obrigado, Senhor, por este ensino bíblico que vem fortalecendo a nossa fé, para que possamos nos manter fiéis nos dízimos e possamos contribuir com ofertas, para que a Tua obra possa avançar nesta terra. Ah, Deus, muito obrigado pela vida do nosso pastor presidente, muito obrigado pela vida dos companheiros, dos nossos irmãos. Leva-nos em paz até os nossos lares, dá-nos uma noite na Tua presença, um sono reparador. Que este seminário, este impacto, seja uma grande bênção, possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome e para o avanço desta igreja. Abençoa-nos e guarda-nos, livrando-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz, Deus guarde sua vida.